Olá, estamos começando mais um Persona que hoje conversa com Manuel Carlos Caran. Caran é jornalista e escritor, nasceu em Santa Catarina, Rio do Sul e há 38 anos mora em Curitiba. Caran, primeiro obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Eu que agradeço a visita. Como é que foi essa ponte Rio do Sul-Curitiba? Que história é essa? Mais um catarinense aqui no Curitiba. Bom, primeiro tem aquela história que nós estamos tomando conta do mundo, mas bem discretamente. Então eu tinha uma missão, tomar Curitiba. Na verdade eu tenho dupla nacionalidade. A família da minha mãe catarinense e do meu pai paranaense. Então eu sempre digo que quando eu nasci, alguém apontou e disse, um dia vai estudar em Curitiba. Então eu nasci lá em Rio do Sul, vivi muito tempo lá, estudei lá um monte de tempo. Mas minhas férias todas já eram em Curitiba, eu sempre tive duas cidades. Tinha uma então relação forte com a cidade. vir para Curitiba não tinha, né? Todos os Carans estavam aqui, inclusive. Aliás, Caran com M, né? Com M de Manuel. Meu nome principia e termina na palma da minha mão. Então foi muito fácil vir, quer dizer, uma coisa. E eu costumo dizer que, na verdade, eu não vim para Curitiba, eu estou indo para Nova York. E estou pernoitando em Curitiba, e esse pernoite já dura 38 anos. Curitiba tinha a fama de ser uma cidade do pernoite, cidade dormitória, as pessoas vinham dormir aqui. E eu estava fazendo isso, eu estou fazendo há 38 anos. Não só dormindo, também tenho ficado um pouco acordado. Escrevendo principalmente. Inclusive, Cara, antes da gente entrar nessa questão aí do jornalismo e literatura, você teve uma passagem muito longa pelo teatro. Aliás, a tua história parece estar toda relacionada ao teatro. Né? Então vamos deixar uma coisa bem clara. Quem está aqui não é o Caran, é um ator no papel dele que ele não pôde vir. Então vamos conversar com o ator. Teatro sempre foi uma coisa que me interessou. Meu pai fazia teatro, meu pai foi ator, meu pai escreveu algumas peças inclusive. Eu vi muito pouco porque quando eu nasci já tinha parado, então eu vi muito pouca coisa. Bom, sempre gostei de teatro. E quando eu estava em Curitiba, um dia na cantina da faculdade, aquela conversa, vamos fazer um grupo de teatro? Vamos. A conversa começou com quem? Um grupo de pessoas dentro de uma cantina de faculdade. Hoje conhecidas? Não. Eu acho que daquele grupo, a única pessoa que foi conhecida na área cultural foi a Adélia Lopes, que virou jornalista de cultura. Fora isso, era um estudante de história, um estudante de biologia, um estudante, enfim, uma mistura. O Dante Mendonça não fazia parte? Não, ele entrou depois. Esse foi o primeiro grupo, esse foi o XPTO. E nós combinamos na cantina que nós íamos fundar um grupo de teatro na faculdade, com pessoas de vários cursos da faculdade da PUC. E então combinamos que no outro fim de semana, isso era uma sexta, no outro fim de semana, nós iríamos, cada um vez os seus livros, tentar achar uma peça, um texto de teatro que a gente pudesse pensar em montar a peça. E segunda-feira nós teríamos uma reunião na cantina novamente. Eu, em vez de procurar uma peça no fim de semana, eu escrevi uma. Qual e foi o Velório de Joaquim Silvério dos Reis. Esse foi o teu primeiro texto? Foi, e foi o único que levou alguma coisa para a reunião, portanto, a peça foi montada. Vingou. Isso chama XPTO, a gente acabou pegando um diretor de fora, o Ari Para-Raios. Essa peça, aquela famosa peça onde se matava uma galinha em cena. Ela foi muito famosa por causa disso. E depois o grupo ainda fez algumas coisas, esse grupo... Uma galinha por... Matava-se uma galinha toda noite em cena. Toda noite? Toda noite. E depois disso, era uma maca cirúrgica, o estudante de biologia fazia uma cirurgia. Mas enfim, depois disso o grupo ainda teve alguns trabalhos. Deve ter criado alguma polêmica Foi uma loucura. Depois disso a peça, depois fizemos várias peças, mas depois o grupo se desfez, o Ari saiu de Curitiba, enfim. Aí fundamos um outro grupo chamado Margem, e nós ficamos um período aí de uns 10 anos, mas muito intenso. A gente fez muita coisa. Tinha anos de fazer 4 peças, assim, enfim. Nós ficamos um período no antigo Teatro de Bolso, da Praça Rui Barbosa, e nós nos dividimos em 2 núcleos. Então, enquanto um estava em cartaz, o outro estava ensaiando a próxima. Então, nós sempre tínhamos uma peça. Aí uma entrava outra. E foi uma trabalhando aí, muita gente... Sempre criação de vocês, sempre texto de vocês. Nós, raramente de outras pessoas, raramente de fora. E a gente atraiu a atenção de muita coisa, tanto que mesmo um cara como o Zé Maria Santos foi lá dirigir uma peça para nós, por livre espontânea vontade e de graça, porque queria fazer um trabalho com a gente. E fez. E lá se criaram pessoas lá dentro que, quer dizer, os primeiros trabalhos de iluminação o primeiro trabalho de iluminação do Beto Burel foi lá, ele começou lá a aprender a fazer luz, hoje é o... Enfim, Lutero, então, o Lutero não chegou a passar por lá, mas além de uma das pessoas que passou pela
Petiol, aquele primeiro grupo, foi uma moça chamada Denise Stocos. Ela começou por lá. Aliás, teve uma peça que a Denise era atriz e o iluminador era o Cristóvão Teza. Então, para ver o que a gente já aprontou nessa vida. Quer dizer, muita gente passou por esse grupo. Sim. O Dante Mendonça entrou onde nessa história? O Dante, o Solda, outro cartunista, passou por lá também. O Dante, inclusive, se revelou um bom ator. O Solda fez um papel, mas ele fez um papel imóvel numa peça. Ele ficava a peça inteira sentado num canto lendo o jornal. O único movimento que havia, em determinado momento, era trocar a cadeira dele. Mas teve uma outra peça musical que o Solda trocou contrabaixo. Mas enfim, o Solda. Agora, além da participação de todo esse pessoal, esse pessoal legal também tinha uma participação muito grande e intensa dos agentes da Polícia Federal. Mas isso é outra história. Que é bom nem lembrar. Era o tempo de censura e aí era isso mesmo. E aí você já tinha alguma relação com o jornalismo? Já estava trabalhando no jornalismo? O jornalismo começou antes. Quando Vivia do jornalismo, né? Quando eu vim para Curitiba, em 66 definitivamente, eu fui fazer faculdade, de jornalismo, etc. E eu, através de um professor que trabalhava no jornal, eu queria fazer um estágio. E fui fazer o estágio. Fiquei 4 meses. Eu me lembro na faculdade dizer assim, poxa, você está aí trabalhando de graça. Eu digo, não sei o que pode acontecer daqui para frente. Claro, eu estava no jornal, um dia faltou alguém, estava ali, fui contratado. Comecei na Tribuna do Paraná, depois Estado do Paraná. E o que você Nessa fazia? mesma época também na Rádio Guaracá, fiz rádio também bastante. E no jornal você fazia o que exatamente? De tudo um pouco. Eu fazia desde uma coluna de piadas até a editoria internacional. Fazia de tudo um pouco. Eles perguntaram para mim se eu sabia escrever piadas, eu disse que sim. Mas inventava piada ou... Não, era piada em cima do noticiário. E não chegava a se confundir na época com a editoria? Não, era outra coisa. Internacional? Não tinha. Eu dividia legal, não tinha problema. E na rádio como é que era? A rádio escrevia noticiários de noite, os da noite e os primeiros da manhã. Então dava para dormir umas 2 ou 3 horas por noite. E a literatura? Já paralela. Nessa época, o teatro tomou conta da minha literatura, então eu só escrevi peças mesmo, o que eu escrevi era peças. E foi em função da literatura, da prosa, que eu deixei a literatura dramática, porque fazendo teatro eu escrevia, eu dirigia, eu fazia parte da produção, me tomava muito tempo. Eu queria escrever livros e não estava conseguindo por causa disso. Aí eu interrompi teatro. O jornalismo estava atrapalhando também. Não, o jornalismo tinha para ganhar, como dizia o Zé Maria, ganhar a carne moída de todo dia. Mas então, aí eu parei com teatro em 1980 e comecei a escrever livros, daí para frente não parei mais. E esse rapazinho que está aí? Isso aqui é o Fluke, um jovem pudo, um espertíssimo, e eu acho que ele já sabe qual é a câmera que está apontando para ele. Né? Ele não quer sentar junto com a gente aqui? Não? Ele já chega. Ele já chega. O primeiro livro lançado, qual foi, cara? Fontes Murmurantes. Um livro que comecei a escrever em 80. Eu parei com o teatro para poder escrever esse livro. Ele foi publicado em 85. Hoje é uma raridade, só tem em sebo. Mas, coisas da vida. Mas na época se dividia entre jornalismo e literatura. literatura. Sim, mas sempre você deixava sair do jornal em vez de ir para o bar, ia para casa escrever livro, né? E eu inclusive tive uma preocupação muito grande, que eu não queria virar um escritor de fim de semana. Quando você tem uma profissão que não é essa, né? Fazendo outra coisa, a tendência é essa. Então, a tendência é você só trabalhar em fim de semana. Eu comecei a me disciplinar para trabalhar diariamente. E às vezes até não trabalhar em fim de semana. Eu sempre me cuidei com isso. Tanto que nesse último fim de semana eu tinha o que fazer com a literatura, mas eu não fiz nada. Vou pegar hoje à noite, vou pegar amanhã, não vou... Mas você tem essa educação de se preocupar em escrever sempre? Sim, diariamente. Todos os dias? Todos os dias fazer alguma coisa. Seja lá o que for? Seja lá o que for, alguma coisa eu sempre faço. Bom, primeiro que eu estou sempre escrevendo um livro, isso é uma coisa que virou rotina na minha vida. Mas eu procuro fazer, inclusive já tive casos em que eu terminei um livro, afastei a papelada, peguei outra papelada e comecei o outro, sem me levantar. Então eu até já fiz isso. Então é uma coisa que um livro vai provocando o outro, você não para mais. Né? Você tem uma característica que é começar os teus livros sem um destino, sem querer saber onde ele vai terminar. Eu acho que não tem graça nenhuma você saber, no final vai acontecer o seguinte, tal coisa. Quer dizer, ele pode render um conto como um livro. Já aconteceu isso com o livro Encrenca, eu escrevi um conto, eu não gostei do conto. Achei que tinha uma coisa errada com ele. Eu descobri
conto, isso aí vai ser um romance. E foi um romance. Quando eu comecei a escrever Sujeito Oculto, que é o último, eu também tive essa impressão de que podia ser um conto, mas aí eu já estava meio que se amarrando que não, acho que isso realmente é um romance. Por outro lado, eu comecei a escrever um texto que eu achei que pudesse ser, talvez, um romance. E descobri que era um conto. Então é tudo... Isso se descobre no meio do caminho. No meio do caminho, e é bom porque eu tenho surpresas com as coisas que eu escrevo, e não só o leitor, eu acho ótimo isso. E o que você lê, cara? Tem tempo para isso? Tem, não, isso tem que ser, isso também é diariamente. Eu leio bastante literatura, eu leio muita prosa, evidentemente, que é a minha praia, eu gosto de ler muita prosa. E procuro variar, às vezes estou lendo um clássico, mas às vezes estou lendo um amigo daqui, um jovem que apareceu em Curitiba. Procuro ler uma variedade muito grande de literatura, procuro ler bastante coisa, mas bem variada mesmo. O que você mais gosta de ler? Não, eu gosto muito de ler. Tudo? Eu tenho de tudo. Eu leio bastante romance, mas leio bastante conto, leio a poesia. Tem uma série deles que eu gosto bastante. Tem alguns, inclusive, que eu acho que me desencaminharam legal. Assim. Tem um escritor cubano que mora em Londres, chamado Guilherme Cabreiro Infante. Ele é aquele cara assim, desmonta as coisas. Então aquilo me ajudou bastante. Um francês chamado Georges Perec, que ele também, ele tem assim... ele tem um livro de 300 páginas sem a letra E. E a letra E é a letra mais usada em francês. E um louco, um argentino, traduziu para o espanhol, argentino ou espanhol, não sei se traduziu para o espanhol sem a letra A. Então essas inspirações todas, eu acho isso ótimo de você curtir. Agora, para ter essa dedicação à literatura, caramba, você teve que abrir mão, pelo menos um pouco, do jornalismo. Não cheguei. Eu procurei fazer tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, eu acho que tem que administrar o teu dia a dia, as tuas coisas. Às vezes você abre mão de algumas coisas. Mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Não, inclusive até uma coisa que eu sempre digo, então eu vou contar uma história. Um dia uma menina, estudante de jornalismo, veio fazer uma entrevista comigo como trabalho da faculdade. Eu falei isso, que essas duas coisas, jornalismo e literatura, são opostas. Não tem nada a ver, nada. Só para início de conversa, e literatura você inventa. E jornalismo, não. Então, só isso aí já é uma mudança. Então, são duas maneiras de escrever diferentes, são duas linguagens diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A menina ficou meio assim, parou de repente, ficou quieta. Eu digo, foi que houve? Não, é que eu resolvi fazer um curso de jornalismo, porque eu quero fazer poesia. Não, vai fazer letras. Então é essa mentalidade. Então, assim, e um cara como eu sou um péssimo exemplo, porque eu faço as duas coisas, as pessoas acham que as duas coisas têm a ver com elas. O jornalismo, no teu caso, tem a ver, é uma consequência, a literatura, não? Não, são duas coisas que começaram paralelamente. Eu me lembro muito bem que o jornalismo para mim começou via rádio. O meu avô ouvia rádio. E a única coisa que eu ouvia no rádio era jornalismo, mais nada. Nas horas certas, ligava para o repórter Essa, eu ouvia. E me acostumei com ele a ouvir rádio e me interessar por jornalismo, por informação, por notícia. Paralelamente, na escola eu tive muita sorte, eu tive um professor de português que me deu gosto por literatura. E meu pai ajudou nisso também, porque ele tinha livros, eu lia. Então, as coisas começaram a andar paralelamente, mas realmente eu nunca misturei. O teatro talvez tenha mais a ver com a literatura do que o jornalismo, assim, no teu caso? Com certeza, porque na verdade eu comecei a dirigir teatro por acaso, que não tinha diretor. Eu só escrevia as peças, eu só queria escrever, realmente não era para fazer isso. Mas, e agora recentemente eu voltei a escrever peças, curiosamente, escrevi 2 recentemente. Uma delas até teve uma leitura. Estão prontos, mas ninguém montou ainda? Não, ninguém montou, teve uma leitura. E tem uma que tem dois bonequeiros, estão pensando fazer fantoche. E é uma peça para adultos. Eles estão até trabalhando, não sei, de repente sai, vamos ver, acho. Já tem um caminho, não? Já tem um destino? Já tem não tem. Já está de conversa, estão até ensaiando. Ah, já? Já estão até ensaiando, mas a coisa está muito lenta, tá? Porque é uma peça para adultos. Ela teve os sátiros fizeram uma leitura dramática, mas fazer com fantoche é outra coisa. Quer dizer, fantoche para adulto? Fantoche para adulto, então é uma coisa interessante. Vamos ver o que acontece, de repente, talvez seja a primeira peça de fantoche que tem palavrão, né? Tá, ok. O programa Persona, que vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Em 1893, o cientista brasileiro
Landel é o pioneiro mundial na transmissão de voz por ondas de rádio. 1922, o discurso do presidente Epitácio Pessoa no centenário da independência é a primeira transmissão radiofônica oficial do Brasil. 1923, Roquete Pinto funda a primeira estação de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. 1924, a Rádio Clube Paranaense, a terceira emissora do país, é a primeira a entrar no ar no Paraná. 1990, década da implantação da internet em todo o mundo. 2003, a Rádio UFPR da Universidade Federal do Paraná começa a transmitir via internet. É só clicar www.radio.ufpr.br para estar bem informado e escutar o melhor da música brasileira. O programa Persona de hoje entrevista o escritor e jornalista Manuel Carlos Caran. Caran, eu queria que a gente dedicasse esse segundo bloco do programa aí ao seu último livro, O Sujeito Oculto, embora isso seja um problema para você, porque você não gosta muito de falar sobre o livro. Bom, então eu vou contar duas coisas. Primeiro, um dia me perguntaram, aquela velha piada, aí virou a resposta pronta. Me perguntaram, eu tinha acabado de lançar o Cebola, aí me perguntaram sobre o que é o livro. Eu falei, olha, se eu pudesse resumir em 2 ou 3 frases o que é o livro, eu não teria escrito 250 páginas. Mas tem uma outra coisa que eu não gosto de falar dos livros, porque como eles são livros onde as coisas não são exatamente bem determinadas, quer dizer, permite uma variada leitura, eu não gosto de induzir o leitor a pensar isso ou aquilo. Uhum. Então, por exemplo, está saindo na imprensa que o livro é sobre um matador, não sei. Mas até isso você não... Está saindo no jornal, eu sei lá, eu não vou me meter com esse cara. Não, mas é sério, eu não gosto de induzir. Inclusive tem uma coisa que eu sempre falo, esse livro tem uma foto na capa, que eu acho legal a foto. Mas eu tenho preocupações, isso deu certo. Eu gosto de capa de livro onde tem apenas letras. E não tenha nenhuma figura, nada que possa induzir a alguma coisa que tenha no livro. Então isso me preocupa. Eu, pelo menos quando leio, eu como leitor, gosto de estar livre para interpretar do meu jeito, como é que eu vejo as coisas, né? Eu estou achando até legal porque do pessoal que escreveu sobre o Sujeito Oculto, existem coisas variadas a respeito do livro e que mostram que realmente ele permite uma série de leituras e que alguma coisa saiu certo ali. Então eu prefiro não falar muito sobre o livro. Mas você admite que no seu livro tem um matador de aluguel? Eu não sei porque eu não vi, em primeiro lugar, não sei o nome dele. Ele não tem nome? Segundo, eu não vi nada, ele ser contratado para fazer algum, sei lá, enfim. Mas um dia uma pergunta que me fizeram, do que você trata na tua literatura? Eu respondi que eu trato da imperfeição humana, imperfeitamente. Então, acho que o máximo que eu digo sobre o Sujeito Oculto é um livro sobre imperfeição humana, mas que eu tratei imperfeitamente. Ele narra diferente dos outros? A narrativa dele é diferente dos ele demais? Ele tem uma relação... São 7 livros lançados, né? Ele tem uma relação com o penúltimo livro, Encrenca, porque mais um livro na primeira pessoa. Então, e tem um certo fio, alguma coisa assim, então tem alguma relação. Mas com os outros não, com os outros não tem relação alguma, são 2 livros bem diferentes. E eu tenho buscado, de alguma maneira, essa coisa de não ser muito parecido um com o outro. Tanto que aconteceu um episódio interessante com 2 livros meus, O Encrenca e Pescoço Ladeado por Parafusos. Eu inscrevi esses 2 livros num concurso literário. O concurso literário tem uma vantagem muito grande, não é a honra de ganhar, não, é que um dos prêmios costuma ser a edição do livro. Isso é fundamental quando você não tem muito acesso a editores, porque você não faz uma literatura, não faz uma literatura comercial, tem mais dificuldade. Um concurso literário ajuda de repente a publicar livros, como já aconteceu comigo. Mas eu inscrevi no concurso de Belo Horizonte desses 2 livros. E lá tinha 100 e tantos, 200, sei lá quantos romances. Eles escolheram 5 e o júri escolheu 5 finalistas, desses escolheram 1 e um livro ganhou. Só que eles resolveram abrir, revelar quem eram os outros, porque o jurado não sabe quem é o autor. Resolveram abrir para saber quem eram os autores dos outros 4.
Descobriram que eu era autor de 2 livros. Que eles nunca imaginaram que tivessem sido escritos pela mesma pessoa. Pareciam 2 livros escritos por pessoas absolutamente diferentes. Isso para mim foi um baita de um prêmio. Eu não ganhei o concurso, mas isso foi um grande prêmio. São 2 pessoas, 2 pessoas. personagens. Eu achei isso fantástico. Fantástico. Sim, se é completar. Você não é isso, você falou, é um personagem. Às vezes você quando está escrevendo, você não é um escritor, é um personagem, mas isso é outra história. Tá. Você, por falar em personagem, cara, é amigo de um personagem conhecidíssimo em Curitiba, embora não seja tão conhecido assim, porque ele não se expõe. É o Dalton Trevisan. Você tem contato com ele? Você conversa sempre com ele? Não, converso com não. Ele tem alguma coisa a ver com os teus trabalhos? Ele tem? Não, eu acho teve que influência? não, claro. Eu sempre li muito o Dalton. Eu me lembro até do primeiro livro do Dalton que eu peguei na mão. Eu me lembro como foi. Foi em Rio do Sul. Eu li um livro, Novelas Nada Exemplares, do Dalton Trevisan. Quem será esse cara? Aí Trevisan, parece que é um escritor italiano. Aí eu peguei o livro, Lição da Civilização Brasileira, hoje uma edição rara. Eu olhei, nossa, Curitiba, interessante, eu comprei o livro. Eu sempre gostei da forma como o Dalton trata a literatura, né? Tanto que é um cara que não tem imitadores, né? Não tem, uma coisa, então realmente é uma literatura de primeira linha. O Dalton é um cara fechado, então deixa eu contar uma história interessante. Um dia a Gazeta Mercantil mandou para Curitiba um repórter fazer uma reportagem sobre o Dalton Trevisan. E nessas horas sempre acabam me procurando. Eu sempre dou a mesma resposta. O Dalton disse uma vez para mim, publicar fotografia de um espião é matar o espião. Então ele não quer saber de aparecer. Mas aí o cara disse assim para mim, o repórter falou assim para mim, olha, coisa maluca, vocês são uma província horrorosa, não é o quê? Ficam aí, esse cara, se escondendo e vocês deixam, vocês até protegem. Mas olha, eu falei, eu estava de táxi na cidade, estava subindo por uma rua, de repente o motorista falou assim para mim, tá vendo aquela casa da esquina? O Dalton Trevisan mora ali, todo mundo sabe, ninguém... Bom, eu disse, olha, respeito, né? Acho que a gente é um pouco educado, deve ser isso, né? E aí eu pensei, puxa vida, mas quando saía a matéria na Gazeta Mercantil, eu quero ver essa matéria. Porque imagina, ele vai começar a matéria com certeza contando a história do modelo. Ele não se refere a isso na matéria. Aí, bom, me lidei com um cara que não sabe. Bom, enfim. Mas as pessoas acham... o Dalton está aí, você sabe que ele anda na rua, você sabe que ele vai em lugares... Não gosta de se expor e vamos respeitar. Não quer se expor. E olha, eu fico pensando o seguinte... se o Dalton resolvesse falar com todo mundo, se o Dalton resolvesse atender todo mundo, ele não ia fazer outra coisa da vida. Então ia ser um desastre para a vida, ele não ia ter tempo para escrever. Se imagine quantas pessoas iriam procurar o Dalton levando um livro para pedir a opinião dele. Ele ia ficar louco, ele não ia ter tempo para fazer mais nada, tem mais que se esconder mesmo. Você chegou a trocar alguma ideia com ele, por exemplo, sobre algum livro seu, sobre o Sujeito Oculto? Não, a gente não. Ele quando lê... Não sei, nunca nem fez, sabe se ele leu. Não sei. Eu acho que até pode ter lido, eu nunca fiz comentário. Eu me lembro que quando eu estava com o primeiro livro pronto, o Fontes Murmurantes, ele me deu um seguinte conselho, tire 10 cópias, mande para 10 editoras. A primeira que responder positivamente, publica o livro pronto. Eu não tinha dinheiro para 10 xerox, mas tudo bem. Além, caramba, desse trabalho do texto para Fantoche, o que mais que você está preparando aí para frente? Eu estou trabalhando num livro há muito tempo. Não é que seja lento, é que ele é muito grande. E comecei em janeiro de 98, que já se vão 6, 7 anos. Mas está demorado e tal. E eu sei que publicá-lo vai ser complicado, que eu acho que ele vai ter umas 600 páginas. O último tem quantas? 640. Então é complicado. Então não sei o que vai acontecer com esse. Mas também estou fazendo outras coisas paralelamente e estamos tocando. Vamos ver se... Você tem saudades de televisão, cara? Você trabalhou em 2 TVs? Tem uma coisa curiosa que redação de jornal, redação de televisão e teatro. Tem uma relação que me agrada. É um trabalho coletivo, um trabalho de equipe. Então o escritor está lá escondidinho em casa, quietinho num canto, enfim. Mas essa coisa me faz falta. O tumulto das relações, o tumulto das TVs, um grupo de teatro, ensaio, isso me agrada muito. Então, mas não estou tendo condições de fazer isso daí, por enquanto. Nos teus livros tem alguém em casa
que dá um pitaco, que dá um... Isso não tem acontecido. Normalmente, a única pessoa que lê o livro, eventualmente lê alguns livros antes da publicação, é a Kátia, minha mulher, mas que nem sempre lê antes. Como ela faz a revisão deles, acaba lendo depois das provas das provas. Não chega a ser uma troca de ideias, não, de informação? Pode até haver, às vezes pode até haver alguma coisa. Mas não é deixa muito... de ser uma pequena equipe. Mas é diferente, né? É completamente diferente. Então não tem... Mas eu conheço pessoas que têm inseguras, que não conseguem tocar para frente. Eu sou sempre inseguro. Inclusive, nenhum dos meus livros é dedicado para alguém. Porque eu tenho medo de dedicar um livro ruim para alguém. Se você dedica é porque você gosta da pessoa. Não quero dedicar um livro ruim para essa pessoa. Então, como eu não sei o que vai ser do meu livro, eu não dedico para... Você tem alguma mania, cara? Mania? O que seria uma mania? Chapéu, por exemplo, eu sei que você gosta de eu usar. gosto de chapéu. Eu gosto de chapéu porque... E também não gosta que toque nele quando ele está na tua cabeça. Melhor que não façam isso, não tem nada a ver. Eu gosto de usar chapéu, assim, uso bastante. Inclusive no inverno é ótimo, né? E no verão também é adequado ter um chapéu de feltro tem que ser, né? Não é qualquer chapéu. Não, eu tenho alguns chapéus, mas não é nada muito... Mas usa ainda? Uso. Especialmente no inverno? No inverno. Mas tem um Panamá para usar no verão também, que faz bem. Apesar de que tem gente que usa chapéu porque começa a raiar o cabelo, e eu não sei o que aconteceu comigo, mas aconteceu alguma coisa errada. Projeto para televisão, alguma coisa, cara? Não, nada assim. Jornal também nada em vista. Embora as saudades a gente perceba que esteja... alguma coisa, mas não está acontecendo nada assim nessa área. Até porque eu não sei se eu teria hoje paciência para um certo dia a dia tumultuado. Do do jornal, da televisão. Na verdade, pode ser, é legal, mas eu não sei se eu estou muito afim também. Porque foi muito tempo, realmente muitos anos, e o trabalho nessa área, você sabe, ele modifica a rotina da gente. Então a gente faz um monte de coisa errada na vida por causa desses horários malucos de jornalismo. Um deles, a alimentação vira uma zoa. Eu passei 20 anos, talvez, fazendo uma única refeição por dia. Não que eu passasse fome, mas eu comia errado. Então essas coisas todas que você acaba descobrindo depois que tem que cuidar um pouco. Eu já estou em idade de cuidar um pouco. Bastante. Você não gosta quando pode evitar o carro, você evita, você gosta de caminhar? Eu gosto de caminhar, sim, eu prefiro. O cardiologista agradece? Ele acha ótimo isso, e eu sou um problema a menos para ele. Mas eu nunca me interessei muito por carro. Eu acho que o carro é útil, acho que existe uma utilidade, claro, evidentemente, mas eu procuro evitar. Primeiro porque eu gosto de andar. Depois porque, em Curitiba, nós temos um sistema de ônibus que facilita bastante você poder... Quando tem pressa, eu tomo um táxi, que tem bastante também. Mas uma das coisas boas de morar em Curitiba é que é tudo mais ou menos perto. Então eu faço uma série de coisas na cidade, andando, não preciso de carro. Curitiba tem muito a ver com os teus livros, cara? Olha, tem uma relação... Por falar em carro... Aqui eu moro no Bom Retiro, onde passa mais avião do que automóvel. Curitiba, eu tenho um livro que tem uma cidade chamada Alhures do Sul, e tem o cenário relembra um pouco Curitiba. Eu acho que tem bastante, acho que sim, acho que tem alguma coisa, sempre tem, né? A tua vida, do teu jeito, da tua paisagem, claro que isso tem a ver com mexe alguma coisa, sempre mexe. Dissolvido e misturado, mas mexe. Você tem umas paixões assim, por exemplo, paixões eu não diria, mas gosta muito de futebol. Eu vejo futebol. Acompanha sempre. Futebol. O teu time aqui, você não se opõe? Não, eu sou coxa branca. Assumido. Somos, né? Somos. Tá, então tá, assuma também, tá? Vai junto comigo nessa, né? Mas eu nas coisas do futebol que eu acho legal ver, porque quando se liga a TV para ver um jogo de futebol, e no estádio já é um pouco mais sacrifício, mas eu não vou mais. Você liga a TV, você realmente abstrai tudo, quer dizer, você não precisa pensar muito, você sai meio renovado, porque não te exige grandes reflexões como um livro. Então, volta e meia eu vejo algum jogo de futebol e confesso que tenho visto alguns jogos europeus porque está mais bonito o futebol de lá. Você tem um time, inclusive, na Eu sou torcedor do Real Madrid desde pequenininho.
que agora o Real Madrid... Não, muito antes. Ele muito antes do Ronaldinho nascer, inclusive. Não, exatamente. O Real Madrid, quando era guri, quando eu escolhi os meus times, o Real Madrid tinha Di Stefano, Puskás e Gento, que eram os maiores jogadores do mundo. Então eu virei torcedor do Real Madrid. Por isso tem um outro time que tinha no ataque Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Por isso que eu sou do Santos. Quando eu era pequeno, os dois grandes times do mundo eram o Santos e o Real Madrid. E eu, claro, um outro grande time da época era o Milan, mas rubro-negro nunca. Nem pensar. Você tem aquela postura clássica do torcedor do paranaense, do curitibano, mas especialmente, de torcer para um time aqui na capital, para um paulista, para um carioca, para um mineiro? Esse efeito interessante, isso que acontece no Brasil. É uma república federativa, isso é respeitado pelo torcedor. É gozado isso porque é o seguinte, nós não tínhamos um campeonato brasileiro antigamente. Tínhamos os grandes campeonatos, eram os estaduais. Então você aqui tinha um time, mas tinha a sua simpatia em São Paulo, a sua simpatia no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, porque não havia o campeonato. Só que aí as pessoas fizeram o seguinte, agora, quando há o campeonato brasileiro, é o teu time da tua cidade que viram, tá? E isso aqui é o Fluke, viu? Ele resolveu aparecer agora, né? Ele estava criando coragem. E as pessoas, aí, nessa hora eu me lembro que na preparação da Copa de 70, a seleção brasileira fez um amistoso com o Curitiba. Sou Curitiba, inclusive, contra a seleção brasileira. Contra a seleção brasileira. Antes coxa e depois seleção. Exatamente. Até porque é a teoria da vizinhança. Primeiro o vizinho. E o vizinho é aqui, o Bom Retiro, o Couto Pereira está logo ali. Mas você não tem ido a estádio de futebol? Não, faz tempo. Acompanha mesmo pela televisão e de preferência o futebol europeu? Alguma coisa, não, também não tanto. Onde está o melhor futebol brasileiro, né? E quando termina o jogo acaba tudo. Não tem dor de cabeça. Briga de torcida e tudo mais. Só para ver mesmo, só para ver. Então, ok, cara, eu te agradeço muito. Eu que agradeço a vocês. Até uma próxima. Nos veremos. O programa Persona volta numa próxima edição. Até a semana que vem. Muito obrigado pela atenção.